Deixa eu ver, parece que eu já tô ao vivo. Parece que sim, né? Beleza. Pessoal, estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, podem mandar no chat, tá? É que aí agora eu tenho que trabalhar com duas telas. Senão não visualizo. Bom, mas boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso segundo pré-prova. A gente vai fazer algumas resoluções de questões. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat aqui. Eu vou olhando e vou tentando responder. E hoje a gente vai ter uma coisinha um pouquinho diferente, que vai ser o sorteio de. Não vou falar a quantidade, mas a gente vai ter um sorteio de bolsas. Então, hoje, aqui no curso, na nossa plataforma, a gente tem vários cursos disponíveis. O pessoal tá mandando aqui, deixa eu vai pra lá. A gente tem vários cursos disponíveis. Então, se você quiser se inscrever, só escanear esse QR Code e colocar seus dados lá. Deixa eu até mandar o link aqui do formulário no chat pra gente. Hoje eu tô meio sem assistente, tá? Vocês não reparam, não. Eu acho que foi. Beleza. Foi. Gente, qualquer dúvida, só mandar ali no chat. Como eu disse, nossa plataforma hoje já tem vários cursos, preparatórios principalmente, mas a ideia é de ser um lugar que você esteja preparado para entrar no mercado. Então, assim, desde o curso da CPA 10, da CPA 20, do CEA, que são os mínimos exigidos hoje para entrar no mercado. A gente tem um curso de Excel voltado para o mercado financeiro, para as instituições, o curso de HP12C, o preparatório da Ancor, caso você queira virar um agente autônomo de investimento. E não menos importante, eu acho que é o mais importante que a gente tem aqui, é a mentoria e formação. O que é essa mentoria? A gente tenta apresentar ao mercado e as suas várias carreiras, as suas várias instituições, as culturas, as cobranças dos salários com essa galera que está ali na mentoria. Então são aulas ao vivo todas as terças-feiras, às quartas, uma live de aproximadamente 2 horas, que essa live ela fica gravada. Então hoje a gente está com aproximadamente 50 horas de conteúdo. Além de que dentro da mentoria a gente faz um trabalho de preparação para entrevista, uma revisão de currículo, revisão de rede social, para deixar realmente a rede social voltada para o mercado financeiro. Deixa eu olhar aqui do ladinho o chat. Tem que olhar no celular. Senão eu não consigo ver. Aí, foi. Então, sem mais delongas, para a gente começar o nosso pré-prova hoje, uma primeira pergunta sobre o módulo 1. Eu vou perguntando, vou lendo aqui e vamos respondendo junto, tá? Qualquer coisa, só mandar no chat aqui. O Conselho Monetário Nacional é um órgão, é o órgão subordinado hierarquicamente ao Banco Central do Brasil, composto pelos diretores do Banco Central do Brasil, deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, subordinado ao Ministro da Fazenda. Vamos pegar uma canetinha aqui. Vou pegar uma canetinha roxa, né? Subordinado hierarquicamente ao Banco Central do Brasil? Não. Como que a gente tem essa estrutura aqui? A gente tem o Conselho Monetário Nacional, a gente tem, que é um órgão normativo, que cria regras, que cria normas. A gente tem o Banco Central do Brasil, o Bacen e a gente tem a CVM. Então, ele não é subordinado ao Banco Central do Brasil. Logo, essa daqui está errado. Ele é composto pelos diretores do Banco Central do Brasil? Não faz nem sentido, né, gente? Vamos pular a C. Subordinado ao ministro da Fazenda? Também não. Ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Essa perguntinha é bem clichê, mas ela costuma cair muito na prova, tá? Então fiquem atentos a isso. É uma atribuição do Banco Central do Brasil, do Bacen, definir as condições e os limites da emissão de papel moeda, autorizar o funcionamento das instituições financeiras e promover a fiscalização delas, eleger os administradores de todas as instituições financeiras privadas ou fiscalizar o funcionamento das sociedades seguradoras. Eu acho que está muito claro essa. Quando a gente fala
Sobre seguradoras, a gente está falando de SUSEP. SUSEP. Deixa no chat aí se vocês querem algumas lives com esses temas específicos, tá? Eleger administradores de instituições privadas não faz nenhum sentido. As instituições privadas elas têm as autonomias para colocar lá dentro quem elas querem. E definir as condições e limites do papel moeda? Não, isso é do Conselho Monetário Nacional. O Bacen ele vai fazer a emissão, mas não ele que define as condições. Agora, toda instituição financeira que vai funcionar no Brasil precisa da autorização do Banco Central do Brasil. É uma exigência mínima estabelecida pelo Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Anbima para as instituições participantes. Código de distribuição. Normalmente não caem muitas perguntas, mas as que caem é a base da interpretação mesmo. Você tem que pegar o código, ler. Aqui não é muito macete, é realmente entender. Então vamos para a primeira alternativa. Manter uma área de compliance para reparar danos resultantes das perdas financeiras dos clientes? Danos de perda financeira? Vamos para a próxima. Está batendo muito ali. Adotar procedimentos formais denominados como conheça seu cliente, de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio e ou renda do investidor? Essa aqui já está um pouco mais dentro, hein? Vamos para a próxima. Contratar agente autônomo de investimento para distribuição e mediação de valores imobiliários? Vamos para a próxima. Ter uma política interna proibindo que a equipe de distribuição de produtos de investimento de investir em derivativos? Às vezes, hein, perguntas um pouquinho mais confusas, que você fica, tá parecendo que tá certa, mas será que tá, será que não tá? Vamos para a eliminatória, de baixo para cima. Ter uma política interna proibindo a equipe de distribuição de produtos de investimento de investir em derivativos não faz sentido nenhum, tá? O que pode acontecer? Alguma proibição em relação ao time de distribuição? Se houver alguma informação privilegiada deles não terem acesso, não poderem comprar esses ativos. Por exemplo, duas grandes empresas resolvem fazer uma fusão, as duas estão na bolsa. A gente sabe que quando essa fusão for anunciada, as ações das duas vão subir. Aí a galerinha do time lá e só vai lá e compra um monte dessas ações, já para poder ganhar na alta. Normalmente existe uma proibição deles comprarem essas ações por causa da informação privilegiada. Contratar um agente autônomo de investimento para a distribuição e mediação de valores imobiliários também não faz sentido, tá? O agente autônomo de investimento ele atua de forma mais independente nos escritórios, não são em todas as instituições que ele existe. Manter uma área de compliance para reparar os danos resultantes de perdas financeiras dos clientes também não casa essa informação. Como que se o cliente tomou uma decisão, a instituição vai ter que bancar isso daqui? Não faz sentido. Deixando a nossa alternativa certa, que é a alternativa B. Adotar procedimentos formais denominados como conheça o seu cliente, de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio ou o valor da renda. O que são essas operações? Eu, Jefferson, ganho R$ 1.500 por mês. Do nada, eu começo a operar em torno de 20 a 30 mil por mês ali. E estou lá comprando, estou fazendo produto do banco, que normalmente a galera aqui dessa desbaratinada faz muito. Já chega lá no gerente, não, gerente, pode fazer um consórcio aí e estou lá movimentando alto. E eu estou aqui com uma renda de R$ 1.500 por mês. É uma situação que, se a gente está com isso aqui em dia, ou conhece o seu cliente em dia, ela pode ser evitada. Pode ser evitada no sentido de uma suspeita de lavagem de dinheiro, entendeu? Então, se eu tenho os dados atualizados, se eu estou com todas as informações do meu cliente ali em dia, isso aqui não vai ser uma operação suspeita. Agora, se está lá desatualizado, que o Jefferson ganha R$ 1.500, quando na verdade ele está tirando 1 milhão por mês, aí pode ser que caia como uma lavagem de dinheiro. É isso que o código traz, realmente ter esses procedimentos. E não é só ter, tá? Ele frisa muito lá que é importante executar. Então, eventualmente, podem haver fiscalizações sobre se está sendo executado esses processos também. Vamos para a nossa próxima questão. Dúvidas? Só mandar aqui no chat, tá, gente? Lembrando que, vamos ver se já teve muito inscrito aqui no formulário. Se vocês quiserem, podem se inscrever à vontade. Eita, tem uma galerinha aí sim. Aqui eu dou valor. Ó,
O cadastro dos dados dos clientes das instituições financeiras. Na alternativa A, deve reunir o maior número de informações independente da atualização desse cadastro para a prevenção de lavagem de dinheiro. Vamos para outra. Deve estar completo e atualizado para auxiliar na verificação da capacidade financeira desses clientes com o objetivo de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Vamos para outra. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico sem a necessidade de comprovação desses dados. E a última, pode ser atualizado a qualquer momento a critérios dessas instituições. Essa aqui já está mais difícil, né? Parece que todas estão certas. Vamos ler de novo com calma. Opa! A alternativa A. Deve reunir o maior número de informações, independente da atualização desse cadastro para prevenção de lavagem de dinheiro. O cadastro não é só para prevenção de lavagem de dinheiro, tá? É uma das situações, a lavagem de dinheiro, mas o conhecer seu cliente vai muito mais além disso, que é você indicar um produto que faça sentido com o perfil daquele cliente, daquele investidor. Que se é uma pessoa conservadora, não faz sentido ela estar num fundo multimercado, por exemplo, ou vice-versa, entendeu? Então, não é só esse único objetivo. Se ele colocasse aqui que reunir maior número de operações, independente da atualização desse cadastro, mas para realmente conhecer o cliente faria um pouco mais de sentido, tá? Ali, pula B. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico sem a necessidade das comprovações desses dados. Então, será que eu posso ligar lá no banco e falar ao banco, agora eu ganho 1 milhão por mês, então me dá um cartão sem limite aí? Não bate, né? Exige comprovação sempre dos dados. Pode ser atualizado a qualquer momento a critério dessas instituições. Ele tem um prazo mínimo, então não é a qualquer momento. Normalmente o prazo mínimo ali do API para fazer eu conhecer o cliente é de 24 meses. Então, o prazo máximo no caso. Né? Se eu quiser atualizar toda semana lá e tiver uma mudança considerável toda semana, posso entrar em contato com a instituição e atualizar. Mas a alternativa mais completa e a certa deve estar completo e atualizado para auxiliar na verificação da capacidade financeira desses clientes com o objetivo de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Perfeito. Essa daqui também é clássica de prova. Essa parte de lavagem de dinheiro vem caindo bastante. Pelas normas do Banco Central, do Bacen, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, as operações de depósito em espécie de valor igual ou superior a. E agora? O que é o COAF? Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, apareceu alguém ali, você está trabalhando lá no banco, tal, apareceu alguém com dinheiro em espécie para depositar, R$3.000, e você não está muito confiante com essa pessoa, por algum motivo, ela está te deixando com a pulguinha atrás da orelha. Você pode entrar em contato com o COAF e falar, COAF, estou achando essa atividade aqui meio suspeita de lavagem de dinheiro, vocês podem verificar? O COAF, sem entrar em contato com o cliente, sem um primeiro momento, né, sem você entrar em contato, ele vai analisar a operação e levantar se realmente existe indícios de lavagem de dinheiro. Havendo indícios, vai tomar as providências. Não havendo, tudo arquivado. Lembrando que isso tudo acontece sem o cliente saber. Porque imagina que se for, por exemplo, um caso de lavagem de dinheiro e você falou ao cliente, espera aí, que eu estou ligando aqui para o COAF e depois eu faço a operação. O cara vai dar linha, nunca mais ele vai aparecer ali, né? Beleza, então a gente já entendeu que a gente pode comunicar qualquer operação suspeita para o COAF. E o COAF vai tomar as devidas providências e não é para a gente comunicar o cliente antes. Mas existe um outro ponto, que é o que? Quando a gente tem uma operação de valor de R$50.000 em espécie, obrigatoriamente deve ser comunicado ao COAF. Então o teto ali é 50. Ah, Jefferson, mas e se a pessoa chegar e falar com 50 mil? Já aconteceu isso comigo, na época que eu trabalhei de caixa. Falei assim, ó, eu tô com 50 mil aqui. Mas falei, não, eu tenho que fazer o termo, tudo escrito ali e tal, da onde que veio, da onde que tá indo, por quê, por onde. Ele falou, não, então deposita só 49.900. Não é 50 mil.
A pessoa fala assim, não, mas eu quero só 49.900. Mesmo assim, você vai ter que comunicar, porque é uma atividade suspeita. A pessoa está querendo tirar, por que ela não quer comunicar? Isso trazendo um pouquinho para a realidade, tá? Para a prova, teto é 50 mil. Um outro valor que pode vir aqui, 250 mil, é FGC, tá? A Ambima ela sabe que tem muitos nomes, muitos valores, muitos percentuais. Então, normalmente nas provas, eles acabam trocando ali para ver se você cai. Opa. Aí. Para investidores idosos, são recomendáveis investimentos de baixo risco e baixa liquidez? Baixo risco e alta liquidez? Alto risco e alta liquidez? Ou alto risco e baixa liquidez? Ô Jefferson, mas aí depende do perfil de investidor da pessoa. Perfeito, depende realmente de se é uma pessoa mais arrojada, se é uma pessoa mais criteriosa, mas não brigue com a questão. O que a questão está te trazendo? Ela não falou nada sobre perfil, ela está falando se é um investidor idoso, o que é mais recomendável. Então isso aqui é geral, tá? De modo geral. Agora se ela traz aqui um investidor idoso arrojado, qual que seria os investimentos mais recomendáveis? O investidor idoso moderado, aí é outra situação. Nessa situação, a questão está trazendo que são os investidores idosos de maneira geral. E o que a gente tira daqui? Quando a gente está no início da vida, vou desenhar aqui uma pessoa jovem, um bonezinho para trás aqui também. Quando a gente está no início da vida, a gente tem muito tempo ainda. Aqui já é uma pessoa mais adulta. Ficou feio esse desenho. Aqui já é uma pessoa mais adulta. Então, normalmente, quando a gente é jovem, a gente está no início da nossa carreira, a gente consegue tomar um pouco mais de risco. Consegue tomar algumas decisões que, dando certo ou errado, até chegar aqui na frente, da metade da vida para frente, a gente consegue recuperar. Então, se eu estou investindo aqui, vou colocar aqui para questão de exemplo, tá? Entre 30 e 40 anos. Eu estou investindo em alto risco, porque eu sei que eu tenho um potencial maior de ganhar dinheiro, de dobrar o meu patrimônio, de crescer o meu patrimônio. E que se eu perder nesse meio tempo, eu ainda tenho tempo de recuperar. Essa é a visão geral. Da mesma forma que pessoas que já estão no fim da carreira, ou já são aposentadas, os idosos, por assim dizer, eles já não têm mais essa necessidade, eles não têm mais esse tempo de se perder tudo, ir lá e começar a construir um patrimônio do zero novamente. Então tem que ter esse olhar na hora de você indicar um produto. E novamente, essa pergunta não brigue com a questão, tá? Se a questão trazer que é uma pessoa arrojada, você vai voltar para isso. Nesse caso, a gente está olhando o geral. Então, beleza. Eu tenho um investidor idoso aqui no fim da vida. Supondo, tá, gente? Não, é cancelado depois. Ele está aqui no fim da vida, ele já tem o seu patrimônio, ele já tem os seus rendimentos. E ele chega assim, ó, Jefferson, eu quero aplicar nisso daqui. O que você me indica? Você vai indicar a primeira coisa, alta liquidez. Alta liquidez. Por quê? Ele precisa desse dinheiro de maneira rápida, de modo geral. Por quê, Jefferson? Porque ele pode precisar sacar, ele pode precisar para um médico, para uma consulta, para ajudar a família. Porque você concorda comigo que se a gente faz um investimento, mesmo que seja uma rentabilidade melhor, mas com uma trava de 3 anos, de 10 anos, de 5 anos, talvez ele já não esteja lá para usufruir desse investimento. Então é indicado uma alta liquidez. Agora, beleza. Alta liquidez significa que se eu precisar converter em dinheiro, eu consigo de maneira muito rápida. Show. Agora, baixo risco ou alto risco? Volta no primeiro exemplo que eu dei ali atrás. Quando a gente está no início da vida, a gente consegue correr risco. A gente tem muito mais propensão e disposição a correr risco, a tomar decisões, a abandonar o emprego e começar outro do nada, porque você tem esse time ali de ir atrás. Agora, se você já está um pouco mais ao fim da vida, já passou ali da meia idade, talvez já não seja tão bom tomar essas decisões tão precipitadas, tomar tanto risco. Então, para esse tipo de investidor, a gente entende que seja o ideal baixo risco e alta liquidez. Eu vi cair isso nas últimas 2 provas, tá? Esse tema aqui em específico. Eu não, né? Os alunos que vêm e falam pra gente. Dando sequência para nossa próxima pergunta.
Agora no módulo 3. Esse daqui é o módulo, tá, gente? Que a gente está vendo e o ano. Vou apagar, senão fica ruim. Beleza. A taxa referência para o cálculo da remuneração devida em empréstimos realizados entre instituições financeiras no Brasil é a... Vamos pensar? Como assim as instituições emprestam dinheiro entre si? Deixa eu atualizar aqui de novo. Show. Como assim as instituições emprestam dinheiro entre si? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem o Itaú, a gente tem o Santander, a gente tem a Caixa Econômica, a gente tem o Banco do Brasil. Vou pegar esses 4 aqui, que são os bancões aí, para a gente ter uma base. Todos esses bancos eles precisam fechar o dia com o caixa batendo, o débito e o crédito. Mas, eventualmente, o Santander ele captou muito mais dinheiro no mercado, ou seja, ele está dinheiro sobrando, e o Itaú não, então emprestou a rolê. Então aqui está faltando dinheiro para ele fechar o caixa e aqui está sobrando dinheiro para ele fechar o caixa. Então o Santander ele empresta o dinheiro aqui para o Itaú e fala: ó, Itaú, eu te empresto com a taxa X. Normalmente é um pouquinho abaixo da taxa Selic, a taxa que eles usam. E beleza. Aí no dia seguinte o Itaú pega e empresta aqui para a Caixa Econômica Federal, a Caixa, e assim vai. E eventualmente eles podem pegar esse empréstimo também pelo Bacen, tá? Mas aí já é uma taxa um pouco mais cara. Então eles tentam fazer essas movimentações entre eles mesmos. Beleza, e essas movimentações é cobrada uma taxa. Essa é a taxa de empréstimo realizada entre instituições financeiras, que é a nossa querida DI. Se você tem conta em alguma corretora, provavelmente você já ouviu falar disso, ou simplesmente ouviu falar do CDB, que ele tende a vir atrelado a algum percentual da taxa DI ou CDI. É a mesma coisa, tá, gente? Ah, legal, Jefferson, entendi. A gente já sabe que a B é a resposta certa. A taxa Selic, vamos entender as outras também. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, inclusive, foi definido ontem a nossa taxa nova, que está em 13,25%. 13,25%. Começou um ciclo de queda da taxa Selic. A taxa referencial ela é uma taxa utilizada normalmente pelo FGTS em algumas operações, principalmente imobiliárias. Ela tem um cálculo dela bem bacana. Veja na nossa aula, tá? No curso da CPA 10 tem. E no da CPA 20 da CE também. Mas ela é uma taxa que é aplicada a um percentual, é utilizada como referência em alguns contratos. Tá? O cálculo dela é através da taxa básica financeira, através de um redutor das LTNs. É um cálculozinho meio chato. E a taxa básica financeira é o que usa aqui para calcular referencial. Bem tranquilo, né? Dúvidas, manda no chat, tá, gente? Novamente, a gente tem uma aula disso aqui, uns 10 minutinhos ali a aula, específica para essas taxas. Eu não falei no começo, mas a gente está com a... Eu não gosto do termo promoção. Eu quero realmente aprovar o máximo de pessoas possível. Então a gente colocou um valor bem simbólico no curso da CPA. Tá R$19 até dia 8, hoje é dia 3, até dia 8, para realmente fazer a galera passar. Então corre lá e aproveita, eu vou deixar o link ali no final de novo. A rentabilidade relativa de um investimento é a média em relação ao seu. Quando a gente fala de rentabilidade, a gente tem alguns tipos, que é em relação a alguma coisa, uma rentabilidade observada, a rentabilidade absoluta, uma rentabilidade líquida. Como é que funciona essa rentabilidade? Quando a gente está falando de rentabilidade relativa, a gente está falando em relação a alguma coisa, olhando a uma referência. E quando a gente fala de referência, a gente está falando de benchmark. E a prova adora termos em inglês, tá? Então vai se acostumando. Mas basicamente, rentabilidade relativa é o seu benchmark. Pode aparecer como na prova? Qual que é o benchmark no fundo XYZ? Aí vai colocar lá, o benchmark é o CDI, o benchmark é o Ibovespa, que é em relação àquilo. Quanto que está rendendo em relação àquilo? Risco? Não. Ativo e passivo? Muito menos.
A rentabilidade líquida de um investimento é inferior à sua rentabilidade bruta, por descontar o efeito. O que é rentabilidade líquida e rentabilidade bruta? Vamos pegar aqui para a gente entender. Líquida e bruta. A rentabilidade bruta, vamos supor que você tem um tesouro nacional, que você pagou lá seus R$ 800, e que na hora do resgate ele estava lá em R$ 1.000. Show, rendeu duzentão. Você colocou 800 e resgatou 1.000. Aí você tá faceiro, fala, pô, ganhei duzentão ali, tá show de bola. Essa aqui é a sua rentabilidade bruta. A diferença disso daqui, né? Agora, a rentabilidade líquida não vai ser só os R$ 200 que você ganhou aqui. Vai ser os R$ 200 aqui, menos impostos, e menos eventuais taxas. E menos, na verdade, a inflação ela pode entrar em alguns casos, mas a pergunta ela vai falar isso, tá? A inflação ela vai entrar na rentabilidade real. É isso mesmo. Quando a gente fala de risco não, de liquidez não, de rentabilidade líquida, é taxa. Quando ele falar de rentabilidade real, vai ser inflação. É isso. Módulo 6. Eu acho que eu estou indo muito rápido, né? Que já está acabando as perguntas já. O prazo mínimo de um vencimento de letras de crédito imobiliário, LCI, e as letras de crédito do agronegócio, LCA, é. LCI e LCA são produtos muito bacanas. Eles têm caído no gosto da galera nos últimos tempos. Que são produtos que normalmente rendem um percentual do CDI, desde 60%, 80% até 100% CDI. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Ele não paga imposto de renda para pessoa física. Então vamos colocar lá que você está com um CDB, um depósito a prazo, pagando 100% do CDI. Se você pega uma LCA ou uma LCI que paga 90% do CDI, você ainda ganha muito mais com isso. Entendeu? Qual que é a diferença? Normalmente ela vem com uma carência, seja para o resgate ou uma carência mínima, que é o que ele está pedindo aqui para gente. E essa carência é de 90 dias. O prazo máximo ele varia de acordo com o contrato que está sendo emitido, mas gira em torno de 720 dias, tá? Gente, foi até um pouco rápido demais, mais do que eu esperava. Da outra vez eu tinha colocado muita pergunta, eu fiquei com receio de demorar muito, tá? E deixa eu ver aqui o chat que eu tô olhando. O pessoal tá interagindo, legal, gente, foi mal, eu não tava olhando. Ó, a gente teve alguns respondentes aqui. E para seguir a regrinha aqui, a pessoa que eu chamar aqui, ela tem que se manifestar no chat, tá? Senão ela não vai ter o direito à bolsa. Deixa eu abrir aqui o sorteador. Eu não consigo compartilhar ainda porque tá na outra tela do outro computador. Vamos ver aqui, tivemos uma galerinha, deu 20 respondentes. Eita. Sorteador, sortear agora. Foi a terceira pessoa que se inscreveu. A pessoa que ganhou foi a Michele. Michele, você está online ainda? Vamos ver se ela responde no chat aqui pra gente. Michele, responda, por favor, senão... Ó, lembrando que esse sorteio aqui, deixa eu voltar para a primeira tela, que eu esqueci de pôr na última. É em relação a qualquer curso desse, tá? Então depois você pode escolher, desde que você responda aqui no chat que você tá aqui. Tô com um delayzinho aqui, gente. Vamos pro segundo sorteio para ficar legal também. Ah, agora sim, eu. Depois eu te chamo ali no WhatsApp. E vamos à segunda pessoa a ser sorteada. É a Débora Carini, que também estava respondendo ali no chat. Débora, você tá no chat ainda? Lembrando que tem que falar depois que você for sorteada, tá? Antes não vale.
Ó, gente, vocês escolham, tá? O curso que mais fizer sentido para vocês. Pode ser desde o da mentoria, desde a Ancor, desde o CEA, desde a CPA 20, desde o HP12C. O nosso CEA, ele não tá no ar ainda, mas já tá valendo as matrículas. Ele vai entrar no ar agora no final de agosto. Ele é um CEA um pouco diferente, porque como a gente quer aprovar o máximo de pessoas possível, então na nossa CPA 20 está com bagagem toda da CPA 10 e mais um pouco, e o CEA está com a bagagem dos três, tá? Uhul, tô aqui, né? Show de bola, gente. É isso. Muito obrigado por ter vocês aqui. Essa é uma live que a gente quer fazer semanal, desde a CPA 10, desde a CPA 20, desde a CEA também. E qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço a todos e obrigado pela presença.